Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo para o nosso canal, para o nosso Cantinho com Deus. No vídeo de hoje, eu quero falar de um assunto que eu creio que todo mundo passa. Todo mundo passa por essa dor, por esse desafio. E inclusive eu também já passei em momentos da minha vida. E eu quero deixar um testemunho desde já de como eu superei a dor do luto. Há uns anos atrás, eu perdi o meu irmão. Perdi assim, entre aspas. Ele faleceu, mas eu sei onde ele está. Eu sei que ele está com Deus. E nesse vídeo eu quero falar, sabe, um pouco de como que foi, o que eu aprendi com Deus, a experiência que eu tive com Deus nesse momento tão difícil da minha vida, que não, eu sei que não é só eu que passo, todo mundo passa. Então, o que eu passei, o que eu aprendi com Deus, é o que eu quero passar para você também nesse dia de hoje. Então, fica comigo até o final do vídeo. Se você ainda não é inscrito neste canal, eu te convido a se inscrever, pois aqui tem muitas mensagens edificantes da parte do Senhor para o seu coração. Então já se inscreva, já curte também esse vídeo, porque quando você curte, o YouTube entende que esse vídeo ele é relevante e ele indica para outras pessoas também. E outras pessoas também são edificadas, né, através das mensagens que eu coloco aqui no vídeo. Então já se inscreva, se curte, compartilha e comenta também se você tem algum testemunho de algum momento que você passou também em relação ao luto. Neste momento, abra o seu coração para Deus e deixe Ele falar com você. Ajeitei a mesa aqui para poder tomar um cafezinho, né? Fiz um bolinho de coco maravilhoso para tomar com a família, com os filhos, né? Louvado seja Deus e que nunca falte o pão de cada dia na sua casa, na sua família. Mas o principal pão que nós precisamos é esse aqui, ó. E que nunca falte este pão na sua vida. Quero estar lendo lá no livro de João, capítulo 11, do 17 em diante, até mais ou menos o 26. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu dará. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Presta bem atenção nessa parte. Teu irmão há de ressuscitar. Foi exatamente o que Deus falou para mim. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Então, aqui fala, né, da história, né, de Marta e Maria e Lázaro, né, quando ele ficou muito doente e foram, né, avisar Jesus, né, e Jesus demorou um pouquinho, né, para chegar onde eles estavam. E quando Jesus chegou lá, ele já tinha morrido, já tinha sido sepultado, né. E Marta, né, chegou em Jesus e falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus falou para ela, né, que se ela acreditasse, se ela cresce, Deus, ele ressuscitaria a Lázaro. Literalmente. E ela pensou o quê? Não, exatamente. No último dia, né, no fim dos tempos,
ele irá ressuscitar mesmo. Mas Jesus falou, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês tu isto? Então ela precisava crer no poder de Jesus Cristo, que Jesus tinha o poder para ressuscitar mortos. E o que essa passagem tem em relação ao que aconteceu comigo? Eu quero estar deixando esse testemunho para você, para falar para você que Deus, ele conhece a nossa dor. Tanto que quando Jesus foi para ressuscitar Lázaro, Jesus chorou. Jesus chorou, todos estavam chorando. Então Jesus, ele conhece a nossa dor, ele entende a nossa dor. E só ele pode consolar o seu coração em momentos como esse. Eu costumo falar que, por mais que seja algo natural da vida, o luto, o falecimento de pessoas, por mais que seja algo natural, nós nunca iremos nos conformar. Nós nunca iremos estar preparados para momentos como esse. E eu não estava preparada. Eu não estava. Mas uma coisa eu posso dizer para consolar o seu coração, para confortar o seu coração. Jesus, ele vai destruir a morte. Ele vai destruir. Na palavra de Deus fala que Jesus, ele vai lançar a morte no lago de fogo, no inferno. Então a morte será destruída. E lá no céu, quando nós formos arrebatados, não haverá mais morte. Deus vai colocar um fim nisso aí. E ela será a última a ser destruída, a ser lançada no lago de fogo. Dei uma ajeitadinha aqui no café, né, pra ir tomando café e falando com vocês, conversando com vocês. Porque eu senti no coração de passar essa situação que aconteceu comigo em relação ao meu irmão, pois eu creio que esse testemunho irá consolar o seu coração e te confortar em momentos como esse. Às vezes, em algum momento, você perdeu algum parente querido. Quem nunca passa por uma situação dessa e a gente nunca tá preparado? A gente realmente nunca tá preparado para momentos como esse. E como que foi a situação do meu irmão? Quando meu irmão ele estava vivo, no caso, um pouco antes dele falecer, Deus deu a oportunidade para ele dele batizar, dele entregar a vida dele para Jesus, porque a gente tem que fazer isso aqui em vida, porque depois que morre não adianta mais. Então, se você que está me assistindo ainda não entregou a sua vida para Jesus, não demore para fazer isso. Entrega a sua vida para Jesus. Aproveite a oportunidade que você tem, batiza, entrega a sua vida para Jesus. Eu fiz isso porque eu não sei do meu amanhã. Eu não sei. A gente não tem garantia do nosso amanhã. Então, a oportunidade da gente fazer um concerto com o Senhor é hoje, é agora, enquanto a gente tem vida, enquanto a gente tem o fôlego de vida que o Senhor nos dá todos os dias. Porque o amanhã a Deus pertence, não pertence a nós. Não temos garantia alguma do dia de amanhã e isso é um fato. Então, louvado seja Deus, né? O Senhor deu a oportunidade pro meu irmão dele fazer um concerto com o Senhor, dele batizar. E jamais a gente imaginava uma coisa dessa, que ele viria um tempo depois a falecer. E ele era jovem. Provavelmente ele deve ter batizado em torno dos seus 14 anos e ele faleceu com 16. Eu não lembro o tempo exato que ele batizou, mas foi em torno dos 14 anos por aí, 13, 14 anos.
Ele era novo. E ele tava tão bonitinho, sabe? Louvando, servindo ao Senhor na casa de Deus, jovem, né? E ele começou, né, de fato, entregar a vida dele para Jesus. Ele orava em casa, ouvia louvores. Ele tinha um fone grande, daqueles bem grandão, que ele escutava louvores. Ele orava em casa. Meu padrasto tinha dado... Não, mito. Não foi meu padrasto. Ele começou a trabalhar de menor aprendiz e ele tirou um celular para ele. E ele ouvia louvores no celular. E ele começou a trabalhar também de menor aprendiz. E ele participava, sabe, dos momentos lá na igreja com os jovens, né? Tava começando, né, a ser usado pelo Senhor ali junto com os jovens. Então, só que, infelizmente, é como diz a palavra, as más conversações corrompem os bons costumes. E isso é muito perigoso. É muito perigoso, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas amizades. Com quem a gente está andando, o que essas amizades fazem, para onde elas vão, o que elas estão fazendo, o que elas estão falando. E o meu irmão, ele começou a se envolver com más amizades. Amizades de porta de bar, que ficava bebendo, fumando. Essas coisas erradas, né, que a gente sabe que é errado, que prejudica a saúde também. E ele começou a se envolver e a beber. E Jesus, ele não quer perder os dele. Jesus não quer perder aqueles que entregou a sua vida para Jesus. Jesus, na verdade, Jesus não quer perder ninguém. Na palavra de Deus fala que Deus, ele quer que todas as pessoas cheguem ao arrependimento. Por isso que ele tem sido longânimo e ainda não voltou. Porque ele quer que todas as pessoas alcancem a vida eterna e o arrependimento. Mas nem todos querem. Infelizmente, é uma realidade. Nem todos querem. Mas Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então Jesus, ele é educado, ele é cavalheiro, ele bate na porta, ele não invade. Quem invade é Satanás. Ele que invade, sabe, a vida das pessoas e destrói. Então, Deus, ele é maravilhoso, sabe? Jesus, então ele bate na porta, né, do coração das pessoas, né? Então, o meu irmão, ele começou a se envolver com essas más amizades, né? E aí, de repente, eu comecei a ter sonhos com ele se afogando. E no sonho, ele tava, tipo, num rio e jacarés puxavam ele para baixo. Eram vários jacarés. E jacarés, pelo que eu posso compreender, pelo discernimento que eu pude ter, era o inimigo. Eram espíritos malignos querendo arrastar a vida do meu irmão, querendo afundar a vida do meu irmão. Só que no sonho, eu salvava ele, eu tirava ele de lá. Eu salvava ele. Eu entendo que no sonho eu estava sendo usada por Deus, sabe? Deus estava usando a minha vida ali para salvar ele. Porque o inimigo estava tentando puxar ele para baixo. Então, aí tipo assim, eu fiquei sem entender daquele sonho. Gente, meu irmão afogando, jacarés e tal. Aí passou um tempo, várias pessoas também tendo sonhos com ele se afogando. E aí, de repente, alguns colegas dele chamou para ele brincar no rio. E um tempo antes, minha mãe tinha até falado com ele, o nome dele é Davi. Minha mãe tinha falado para ele: Davi, para onde você for, me avisa. Me avisa. Não sai sem me avisar.
Mas nesse dia ele saiu sem avisar minha mãe. Olha o perigo também da desobediência. A gente tem que obedecer aos pais, honrar os nossos pais, né? Para que se prolongue os nossos dias na terra. Isso é bíblico. E ele não escutou minha mãe. Saiu sem avisar. E na hora que ele estava saindo no portão lá do condomínio onde ele morava com a minha mãe e o meu padrasto, uma vizinha lá próxima falou para ele: Davi, não vai para esse rio, não vai, eu sonhei com você se afogando. A vizinha também falou para ele, alertou ele. E ele falou assim: não, eu vou lá só brincar, Deus está comigo, não vai acontecer nada não. Aí ele foi lá, foi brincar e parece que a roupa dele tinha ficado na água, uma coisa assim. Ele já tinha saído da água, né? Mas parece que a roupa dele tinha sido levado lá no meio da água e ele voltou. Voltou para a água. E nesse tempo que ele foi buscar a roupa dele, ele se afogou. Eu não sei o que aconteceu, se algo prendeu o pé dele. E ele começou a gritar por socorro, né? E os colegas não conseguiram ajudar. E infelizmente ali naquele momento ele se afogou. E ninguém sabia, né? Quando foi mais tarde, ninguém sabia onde ele estava, ele não tinha voltado ainda. E minha mãe me ligou, né? Apavorada, né? Falando: tá ali, seu irmão desapareceu. E ninguém no momento sabe onde ele está. O corpo de bombeiro está procurando ele, né? Mas no momento ninguém ainda sabe onde ele está. Ali na hora, obviamente, como ser humano, né, meu irmão, eu entrei em pânico também, né? Eu não consegui nem continuar falando com a minha mãe. Eu larguei o telefone ali no sofá e meu esposo terminou, né, de falar com ela. E eu fui pro quarto e eu comecei a chorar, comecei a gritar e eu comecei a falar: Senhor, me ajuda, ajuda meu irmão. Não importa onde ele esteja, Senhor, salva ele, cuida dele, guarda a vida dele. E eu chorando, sabe, no chão ali do meu quarto. E aí minha mãe chamou nós lá pra casa dela, né, pra ir pra lá. Já era de noite já. E a gente chamou o Uber, a gente foi. Quando chegou lá, minha mãe me fala que tinha descobrido que ele tinha falecido, né? Que encontraram o corpo dele, que ele tinha falecido. Na hora foi aquele susto, né? Só que na hora que eu tava indo, quando eu tava no Uber, eu tava em paz. O meu coração já tinha se acalmado. Parece que aquele grito que eu dei ali pra Deus, parece que Deus curou, já foi curando ali, sabe? Colocando paz no meu coração. Então, quando eu tava no Uber, indo mais o meu esposo lá pra casa da minha mãe, Deus já tava colocando paz no meu coração. Eu tava tranquila. Já não tava mais apavorada igual eu estava antes. E quando minha mãe me deu a notícia, eu não gritei, tipo, apavorei igual eu tinha feito antes. É lógico, eu chorei, eu levei um susto, né, e tal. Chorei muito. Mas a minha preocupação que veio foi, inclusive eu tinha até perguntado para a pastora dele, né? Meu irmão foi salvo? Essa é a preocupação maior que eu tive ali naquele momento. Meu irmão foi salvo? E ela começou a falar que ele tinha sido salvo, sim. Na hora ela se arrepiava todinha. Eu sentia a graça de Deus ali na vida dela. É uma mulher de Deus. E já confortou meu coração ali, sabe? E eu me lembrei do sonho que eu tive. Que eu salvava ele no sonho. Eu salvava ele daqueles jacarés ali. Então, naquele momento, o Senhor, ele começou a testificar no meu coração a salvação da alma dele.
porque foi a minha preocupação maior. Porque eu, como cristã, eu creio que existe céu e existe inferno. E a gente precisa fazer uma escolha na nossa vida, se a gente quer Cristo ou não. É onde eu falei, Deus quer que todos cheguem ao arrependimento, Deus quer que todos sejam salvos, mas todos querem. Então, a gente precisa fazer uma escolha na nossa vida, porque a gente não sabe do dia de amanhã, do nosso amanhã, a gente não tem garantia. Não temos, de forma alguma. Então, eu comecei a perguntar ali, né, pra pastora, né, e tal, se ele foi salvo, que era a preocupação que tava ali tomando meu coração, né, e por ele ter começado também a se envolver com umas amizades, né. E aí, no dia seguinte, meu padrasto até falou assim, eu creio que Deus levou Davi para poupar ele de entrar em caminhos piores. Ele poderia, tipo, se envolver mais com o mundo de drogas, essas coisas, e se perder, né? Então, eu creio que Deus, ele leva pessoas para não se perder, para não perder a alma, porque Jesus não quer perder nenhuma alma. E aí tá, depois, né, que tudo aconteceu, teve o velório e tudo, foi muito difícil, né? Nenhum velório, nenhum luto é fácil, é desafiador, a gente nunca tá preparado, não estamos. Mas o Espírito Santo de Deus, ele confortou o meu coração de uma forma poderosa e tremenda. Eu fui para minha casa e eu comecei a orar e eu comecei a falar, Senhor, confirma no meu coração se o meu irmão foi salvo. Eu tive um sonho que para mim foi certeiro. Veio como flecha, sabe? Uma testificação assim que tirou, se tinha alguma dúvida no meu coração em relação à salvação dele, Deus ali tirou toda dúvida, toda preocupação também em relação à salvação dele. E eu sonhei que eu via tipo um espaço. Era tipo um espaço bem escurinho, sabe? Quando tem estrelas ali, né? Parecia um céu de noite, assim, com estrelas e tal. Era tipo assim, né? Ilustrando assim, mais ou menos. E eu olhava para cima e eu escutei uma voz. Essa voz falou assim para mim. Era uma voz muito doce, era uma voz muito branda, muito educada. Era uma voz masculina, tipo, bem educada, sabe? Uma voz muito boa de ouvir. É o Espírito Santo de Deus, porque eu estava falando com Deus. E essa voz falou para mim, eu vou ressuscitar o seu irmão. Quem tem o poder de ressuscitar, a não ser Deus? Só Ele tem o poder de ressuscitar. E depois eu sonhei com várias pessoas também falando pra mim, o seu irmão foi salvo, o seu irmão está salvo. Eu creio que a gente tem que ter convicção da nossa salvação. A gente tem que ter convicção do caminho que a gente está andando, do caminho que a gente está trilhando. A gente tem que ter essa convicção. Então era isso que eu queria ter em relação à vida do meu irmão. Eu não queria ter convicção só em relação à minha. Eu também queria ter em relação à vida dele, a salvação dele, no caso. E Deus me deu, sabe? Eu comecei a ter vários sonhos com a salvação dele. E depois também eu tive outro sonho que meu irmão, ele tinha sido ressuscitado. E eu via várias pombas brancas assim voando. Essas pombas, elas voavam na minha casa.
pomba branca representa o Espírito Santo. Então, nesses sonhos, eu sinto que Deus ele estava colocando paz no meu coração, confortando o meu coração. Por isso que quando alguém está de luta, a gente fala que Deus conforte o seu coração, que o Espírito Santo conforte o seu coração, porque ele realmente faz isso. E eu sou testemunha disso, eu sou prova viva disso, de que realmente o Espírito Santo, ele conforta sim, ele coloca paz, ele acalma, ele cura a cicatriz ali, a ferida. E nesse sonho que eu via as pombas brancas, eu falava para minha mãe, mãe, o Davi ressuscitou, vamos lá buscar ele, vamos lá encontrar com ele. No sonho, eu pegava até documento para ir lá em busca dele, junto com a minha mãe. Então, tipo assim, foi esses sonhos, sabe, que eu tive com a testificação, né, de que ele foi salvo pelo Senhor e hoje eu tenho muita paz. E depois de tudo isso também, abrindo um parêntese aqui, eu fiz algo que nem todo mundo faria. Tem que ter muito, assim, como que eu posso dizer? Tem que ter muito discernimento espiritual, maturidade espiritual, essa é a palavra. Tem que ter maturidade espiritual, tem que ter conhecimento das coisas de Deus, da palavra do Senhor, para fazer uma coisa dessa. É um desafio, nem todo mundo faria, mas eu fiz. Deus me deu coragem para fazer. Eu, falando com Deus um certo dia, depois que tudo isso aconteceu, depois desses sonhos, eu agradeci. Eu agradeci a Deus. Quem faria isso, gente? Quem faria isso? Tem que estar muito cheio do Espírito Santo para fazer uma coisa dessa. Eu agradeci a Deus. Falei, Senhor, muito obrigada por ter levado o meu irmão. Eu agradeci. E nisso mostra a confiança no Senhor. Eu confiei em Deus. Falei, Senhor, ele tá muito melhor contigo. Porque aqui é como meu padrasto falou. Deus levou para livrar ele de entrar em caminhos piores. Talvez no mundo das drogas, prostituições, se afundar ainda mais na bebida, em vícios. Fora outras coisas, né? A depressão, que pode levar até um suicídio. Então, tem muitos fatores, sabe? Deus ele sabe do dia de amanhã da pessoa, se caso a pessoa permaneça viva. Deus sabe do que pode acontecer no futuro. Então, Deus, ele quer poupar por amor. A gente tem que confiar demais no Senhor e crer no trabalhar dele, no poder dele, quando ele quer levar alguém que a gente ama, que tá ali nos caminhos do Senhor. E se você tem algum parente que ainda não entregou a vida para Jesus, ora por esse parente, porque a gente não sabe do dia de amanhã. A gente não tem garantia alguma. Então, vamos orar uns pelos outros, por aqueles que ainda não entregou sua vida para Jesus, por aqueles que ainda não fizeram concerto com o Senhor, porque a gente tem que estar preparado tanto para a volta de Jesus, que pode ser qualquer momento, quanto para o dia da nossa morte, porque a gente não sabe qual dia será. E é uma realidade que todos nós temos certeza que um dia passaremos. É fato que quando Jesus voltar, muitos ainda estarão vivos, muitos não passarão pela morte. E está na Bíblia que muitos não passarão por ela. Mas a gente não sabe ainda o dia da volta de Jesus. Eu creio que está muito perto. Eu creio. Eu creio que não vai demorar. Eu creio que está muito perto. A gente tem que estar preparado para esse dia. Mas enquanto Jesus não volta, vamos entregar nossa vida para Ele. Vamos estar preparados tanto para o dia da sua vinda, quanto para o dia da nossa partida.
e que possamos ter garantia da nossa vida eterna. Onde passaremos a nossa eternidade? Aonde você passará a sua eternidade? Já parou para pensar? Já se perguntou? No céu ou no inferno? Escolha o céu. Escolha o céu. Escolha estar com Cristo. Escolha as mansões celestiais. Escolha hoje ter uma vida de santidade, uma vida de busca na presença do Senhor. Escolha ter intimidade com o Senhor. Escolha ter uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de santidade. Fugir da aparência do mal, fugir dos pratos que o mundo oferece. Esse mundo de trevas. O mundo oferece tanta coisa ruim. Olha Esaú. Esaú vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilhas. Trocou a bênção por algo momentâneo. Trocou a bênção de Deus por algo momentâneo. Trocou a vida dele por algo passageiro. E quantos de nós não faz isso? Troca a bênção que o Senhor nos dá, a nossa saúde, a nossa vida, por coisas momentâneas, por coisas passageiras, por vícios. Escolha andar no caminho do Senhor. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu deixei esse testemunho, para te confortar em momentos como esse, que em momentos da nossa vida a gente passa, estamos sujeitos neste mundo que a gente vive, esse mundo decaído, mas há uma esperança. Jesus destruirá a morte. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, não deixe de curtir, que é muito importante para mim quando você curte. Compartilha também com outras pessoas que passam por momentos assim, que precisa de uma palavra de conforto. Se inscreva nesse canal também, para que você possa receber os próximos vídeos que virão. Ative o sininho também, que é muito importante, porque quando você ativa o sininho, os vídeos que eu vou postando vai chegando para você. Porque se você não ativar o sininho, não chega para você os próximos vídeos. Então é isso. Agradeço por assistir até aqui e fiquem todos na paz do Senhor. Até o próximo vídeo.